E o texto prossegue aqui da nossa definição. E investido. Agora vejam a palavra que vem agora. Ele é investido formalmente. Observem essa palavra. Ele é investido formalmente no ofício episcopal. Eu quero que vocês grifem essa palavra. Ele é investido formalmente no ofício episcopal. Isso acontece quando estou dizendo de uma investidura formal. Isso significa que é necessário, para que a pessoa seja investida no ofício, é necessário um ato solene. A formalidade exige a realização de um ato solene, que é o que vem a seguir na nossa definição. Ele é investido formalmente. Como? Se ele é investido formalmente, isso requer a ocorrência de um ato solene, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas notem, o pastor é diferente do apóstolo, dos apóstolos do passado. Os de hoje, por favor, né? Sem digressões, né? Sem viajar nisso, não vou entrar nesse assunto. Cansei já disso. Eu já cansei de bater em tanto apóstolo por aí, não aguento mais bater em apóstolo. Agora tem que bater em lobinhos mirins, agora mudou. Tem que bater na molecada agora. Você bate apóstolo, bate na molecada. Minha vida é bater em todo mundo. Não aguento mais bater nos outros. Mas enfim. O cargo de apóstolo era um cargo em que a pessoa entrava sem ser investida nessa função por homem nenhum. Leia Gálatas capítulo 1. Eu não estou, diz o apóstolo Paulo, no apostolado por meio de homem nenhum. Eu não entrei no apostolado por meio de homem nenhum, mas sim por meio do próprio Cristo. O próprio Senhor me colocou nessa função. O Senhor ressurreto apareceu para mim e me investiu nessa função. Essa é uma das marcas do apostolado genuíno. Eu não recebi o apostolado de outros. O próprio Senhor ressurreto me colocou nessa função. Ele apareceu para mim e me colocou nessa função. Achei engraçado outro dia alguém dizendo que o pastor da igreja dele, e um ex-aluno meu, dizendo que o pastor da igreja dele ia passar por uma cerimônia em que ele seria promovido a apóstolo. Eu falei, isso não existe. O apostolado não é dado por meio de homem nenhum. Ele não pode passar por nenhuma cerimônia. Só tem um jeito dele ser apóstolo: Cristo ressurreto aparecer e investi-lo na função. Então isso aí é uma balela, uma tolice, uma bobagem. Você vai perder seu tempo. Eu nem iria nessa reunião. Você não vale nada. Agora, é diferente do pastorado. O pastorado, ele é um dom que a pessoa recebe informalmente. A pessoa recebe esse dom. Isso é dado à igreja, aos homens de Deus. Ele levanta esses homens. E isso acontece informalmente. Há uma percepção disso que nós chamamos de chamado. E falaremos o que significa o chamado pastoral, como o chamado pastoral se dá na prática. Nós aprenderemos isso aqui nessa semana. Mas além disso, dessa informalidade, esse aspecto subjetivo, que é o desejo de ser pastor, o chamado pastoral, existe esse aspecto, que é o outro aspecto, que é a investidura no ofício. Isso tem que existir. Se isso não acontecer, se não houver essa formalidade de investidura, a pessoa não é pastor. Não é. Ninguém pode acordar cedo, vestir uma gravata, pegar uma Bíblia e sair gritando por aí e dizer, agora eu sou pastor. Isso não vale absolutamente nada. Nenhum pastor verdadeiro entra para a função desse jeito. Acorda e fala, hoje eu vou ser pastor. Isso não acontece.
Na Bíblia, o pastor verdadeiro, ele recebe esse dom de ser esse homem que pastoreará a igreja, mas além disso, ele passa por essa formalidade. Veja, ele é investido formalmente no ofício episcopal, diz lá a nossa definição, por meio de uma cerimônia. É aí que vem o ato solene. Por meio de uma cerimônia, e essa cerimônia é a imposição de mãos do presbitério. Agora, notem bem, esse é um ato solene de reconhecimento da função do ofício daquela pessoa. Não é, por favor, não pode virar macumbeiro evangélico, né, e achar que sai raio da mão, e sai poder e unção, é bobagem isso aí. Ah, joga óleo em cima, que joga óleo nada, sai daqui, está amarrado. Está amarrado. Isso é bobagem. Tudo isso é invenção de macumbeiro gospel. Esquece isso. Isso não existe. O que nós temos na Sagrada Escritura é a realização de uma formalização de um ato solene, cujo significado envolve o reconhecimento, o estender a destra, o estender a mão sobre a pessoa, num gesto simbólico em que eu reconheço que aquela pessoa poderá exercer doravante o exercício do pastorado naquela comunidade específica. É isso. É o ato solene da imposição de mãos. Nós vemos fundamento para isso? Vemos. Onde? Vejam o que diz o texto em 1 Timóteo 4,14. Tito na investidura das suas funções pastorais na igreja de Éfeso. Veja 1 Timóteo 4,14 e 5,22. Veja o que diz aí. 1 Timóteo 4,14 e 5,22. Veja o que diz. Fala assim, há vários detalhes aqui, né? Não te faças negligente para com o dom que há em ti. E veja aí, o qual te foi concedido mediante profecia. Você tem aí o aspecto do dom. E veja aqui o ato solene. Agora descrito aqui. Com a imposição das mãos do presbitério. O conjunto de pastores, um grupo de ministros, realizou esse ato solene, investindo Timóteo no ofício pastoral. Veja o 5,22, olha um perigo aqui. 5,22. Veja o que diz. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Isso aqui mostra a grande seriedade desse ato. O ato solene, essa formalidade, é extremamente séria. Você não pode investir ninguém numa função como essa, na função pastoral, de modo impensado, de modo reativo. Não. Essa função, para chegar nesse ponto, para chegar no ponto da imposição de mãos, é necessário que essa pessoa seja avaliada, seja colocada à prova. Mostre certos elementos antes de você realizar esse ato de investidura, esse ato formal de investidura.